Então, nossa aula de hoje, nossa segunda aula, vai ser basicamente vetores, certo? Basicamente vetores. E vamos continuar falando do movimento unidimensional, né? Nós vimos a aula anterior sobre movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, quando a aceleração é constante, né? E hoje vamos entrar em vetores e continuar em movimento unidimensional. O som tá saindo bom aí, gente? Aqui tá. Tá Aqui também? Deixa eu também. aumentar mais o volume aqui. Então, vamos lá. Nada, vetores, isso. Vamos lá. Vamos lá, vamos falar de vetores. Vetor. A gente diz que uma grandeza física, ela é vetorial quando essa grandeza física, ela além de intensidade, que é o valor numérico, né? Intensidade, que nós também chamamos de módulo. Isso é o valor numérico. Intensidade, módulo, ela fica perfeitamente caracterizada, né? Essa grandeza vetorial, quando você tem intensidade, módulo, unidade, direção e sentido. Certo? Aí eu tenho uma grandeza vetorial. Que é um vetor, então? O vetor é que vai nos dar um ente matemático que nos vai nos dar a direção e o sentido dessa grandeza, certo? Nem sempre uma grandeza que tem intensidade, unidade, direção e sentido é uma grandeza vetorial, certo? Por quê? Porque tem que cumprir algumas regrinhas, como a soma vetorial, diferença vetorial, as propriedades, certo? Vocês vão ver em física 1B, por exemplo, que quando vocês estudarem rotação, movimento rotacional, a grandeza vai precisar de direção e sentido. Porém, essas grandezas rotacionais, elas não se somam vetorialmente, e por isso ela não é vetor, certo? Vamos lá. Se eu tiver aqui uma grandeza aqui chamada deslocamento, por exemplo. Uma pessoa se deslocou 5 metros. 5 metros. Quando a gente diz que ela se deslocou 5 metros, eu tenho o valor numérico, que é a intensidade ou módulo, tenho a unidade, que é metros, mas o deslocamento não diz para onde, se é para a esquerda, se é para a direita, se é para frente, se é para trás. Então não tem nem direção nem sentido, certo? Então, para essa grandeza ficar perfeitamente caracterizada, ela precisa de direção e sentido, certo? Então, deslocamento é uma grandeza vetorial. E toda grandeza vetorial a gente representa por uma seta sobre a letra, com essa seta sempre para a direita, certo? Isso não quer dizer que o deslocamento é para a direita, certo? Mas sobre a seta a gente representa, melhor, sobre a letra representa a seta para a direita. Então, se eu tivesse um deslocamento de 5 metros, por exemplo, dessa forma aqui,
dividido aí em 5 partes iguais, ou deveria ser 1, 2, 3, 4, 5, cada um desse é 1 metro. Eu tenho 5 metros, ou seja, módulo e unidade. Tem uma direção, essa direção ela é vertical, direção vertical, e tenho ainda o sentido para cima, sentido para cima, ou para norte, né? Sentido norte. Se eu tiver uma outra grandeza física, como por exemplo força, a força aplicada sobre um corpo foi de 4 newtons. 4 newtons é uma grandeza vetorial, porque precisa de direção e sentido. Vamos supor que essa força está dessa forma. Então, que direção é essa? Eu tenho a direção agora horizontal, deitado, né? E sentido para a direita. Sentido para a direita ou para leste, certo? Alguma dúvida até aí, gente? Não, tudo perfeito. Tranquilo. Então, se eu... Pode falar. Ô, Marcelo, mas aí no problema vai tá alertando, né? Enquanto essa vai ter Seu áudio sido está cortando. Repita aí, por favor, Alex. essa grandeza. No caso, o problema vai indicar, aplicar uma força Isso, no corpo X, ele, no sentido, ele ele vai vai estar dar os informando. dados aí suficientes para a gente detectar qual direção, sentido, ou vai Ah, pedir aplicando outras regrinhas que a gente vai ver, certo? beleza. Vamos supor que eu tenha essa reta aqui no espaço. Um espaço e eu tenho essa reta. Então, se eu tenho uma reta no espaço, eu tenho uma direção, uma única direção, e 2 sentidos. Então, tenho a possibilidade de 2 sentidos. Então, direção é uma só. Que direção é essa? Horizontal, certo? E o sentido? Sentido pode ser para direita ou para leste, e ainda para esquerda ou para oeste. Então, uma reta no espaço nos dá uma direção e 2 sentidos, certo? Lembrando dos pontos cardeais, né? Eu tenho aqui o norte e aqui o sul na direção vertical, sentido para cima norte, sentido para baixo sul. E na direção horizontal eu tenho sentido leste e oeste, certo? Então, os pontos cardeais nos dá 2 direções e 4 sentidos, ok? O que mais que a gente precisa saber? Se eu tenho 2 vetores, vamos falar de vetor soma agora. Então, se eu tenho 2 vetores que eu vou chamar de vetor A e o outro de vetor B, vetor A e vetor B,
o que é que esses dois vetores, vetor A e vetor B, têm em comum? Já perceberam? Eles estão na mesma direção. Perfeito. No caso, pela seta no mesmo sentido. Seta no mesmo sentido e na mesma direção. Então são duas coisas em comum, né? Direção horizontal, eles têm em comum, e o sentido para a direita. Então tem duas coisas em comum. Toda vez que eu tiver dois vetores dessa forma, eles estão formando um ângulo de 0 grau, tá bom? E quem é a resultante desses dois vetores? Resultante, nesse caso, a soma desses dois vetores. É eu pegar um pedaço de B e somar com um pedaço de A, certo? Aqui eu tenho o vetor resultante, certo? Aqui é a origem desse vetor e aqui é a extremidade desse vetor resultante. Esse vetor resultante é a soma vetorial A mais B, que resulta também na sua forma algébrica, A mais B, certo? A mais B. Agora, se eu pegar dois vetores ainda, dois vetores e colocá-los dessa forma aqui, A, vetor A, e aqui o vetor B, o que é que eles têm em comum e o que é que tem de diferente? Eles têm a mesma Certo? direção, mas os sentidos são opostos. Isso. Quando acontece isso, eles têm um ângulo de 180 graus, certo? 180 graus. Então, a resultante vai ser um vetor diferença, certo? Vetor diferença entre esses dois vetores. Então, eu pego esse vetor A, como se cortasse aqui um pedaço de B, e eu vou ter o vetor diferença aqui, a resultante, certo? B menos A. Poderia colocar A menos B também, não tem problema, desde que você coloque em módulo, certo? Então, esse é o vetor resultante, B menos A. Então, o sentido do vetor resultante é o sentido do vetor que tem maior intensidade. Então, quem é maior aqui? O vetor B. Então, por isso, o vetor resultante tem o sentido do vetor B. Tá bom? Então, tem o sentido do vetor B. Boa noite, Mariana. Boa noite. Então, só para você ficar por dentro aí, Mariana, ó. Então, grandeza vetorial é toda grandeza que está perfeitamente caracterizada com intensidade, unidade, direção e sentido. 5 metros apontado para cima o vetor, nós temos direção vertical e sentido para cima. Força de 4 newtons, direção horizontal e sentido para a direita. Uma reta no espaço, eu tenho uma direção e dois sentidos. Direção horizontal, sentido para leste ou para oeste. Duas retas no espaço, duas direções, vertical e horizontal, sentido leste-oeste, sentido norte-sul. Vetor soma tem a mesma direção e o mesmo sentido, isso quer dizer, o ângulo é de 0 graus. Então, somando o tamanho desses dois vetores, eu vou ter um vetor maior com origem e extremidade, resultando no vetor A mais B vetorialmente e algebricamente a mesma coisa, A mais B. Vetor diferença
quando eu tenho a mesma direção, porém os sentidos são opostos, ou seja, formando um ângulo aí de 180 graus. Então, a resultante é a diferença, B menos A, certo? Agora, multiplicação de vetor por um número real. Multiplicação por um número. Por um número real. Então, se eu tenho agora um vetor A, tenho aqui o vetor A desse tamanho aqui, e quero multiplicar esse vetor A por 3. Qual é a resultante aqui? É 3 vezes o tamanho desse vetor, certo? Então, aqui é um pedaço desse vetor, esse tamanho é 1, esse tamanho 2, esse tamanho 3. Então, aqui eu tenho o vetor resultante, é o triplo do vetor A, certo? Triplo do vetor A. Agora, deixa eu salvar aqui. Salvar como? Salvo. Então, vetor soma, vetor diferença, produto vetorial, quer dizer, produto vetorial, não, produto por um número real. Vamos agora para vetor perpendicular. Vetor. Quando aparecer um símbolo desse aqui, ó, na matemática, na geometria, significa que nós temos aí a perpendicularidade. Então, vetor perpendicular. Também chamado ortogonal, certo? Ortogonal. Então, se eu tiver dois vetores, um vetor A nessa direção vertical e um vetor B na direção horizontal, formando aqui um ângulo reto, ou seja, são perpendiculares entre si, né? Ângulo reto, ângulo de 90 graus, lembrem. Como é que eu determino o vetor? Como é que eu determino o vetor resultante? O vetor resultante, geometricamente, eu faço o quê? Traço uma reta na extremidade do vetor A, paralela ao vetor B. Então, eu vou tracejar aqui, ó. Então, essa reta é paralela a B. Vou traçar uma reta paralela a A da extremidade de B. Então, nessa interseção aqui, eu determino geometricamente o vetor resultante. Vetor resultante, certo? Se a gente observar esse triângulo aqui, observe que o R é a hipotenusa. E por isso a gente usa, né, primeiro, vetorialmente, R é igual a ao quadrado, o vetor de A mais o vetor de B, desculpe. E algebricamente, ou seja, na hora da conta, quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos seus catetos, certo? Então, vetorialmente, você vai ver sempre isso aqui, ó, A mais B, certo? Mas na hora da conta, coloca aqui algebricamente, né?
Na hora da conta, aplica isso aqui. Algebricamente. Ok? Vamos lá. Se eu tiver agora vetor formando um ângulo qualquer. Ângulo qualquer. Diferente de 0, 180 e 90, que foi nos casos que nós vimos já. Então, se eu tiver dois vetores, vetor A, vetor B, formando um ângulo aqui que eu vou chamar de alfa. Como é que eu determino a resultante geometricamente? Traço uma reta paralela a B, partindo da extremidade de A, e uma reta paralela a A partindo da extremidade de B. Vou tirar esse microfone aí. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Você pode estar mais Sim. alto. Você pode estar mais alto nesse. Melhorou? Sim. Melhorou. Sim. Melhorou. Então, esse é o vetor resultante. Né? Vetorialmente, nós temos A mais B, mas na hora da conta para valer, a gente começa lembrando do teorema de Pitágoras, R ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado, e depois completa lembrando aí a lei dos cossenos, 2AB, cosseno do ângulo, certo? Então, na hora da conta, vocês vão aplicar essa expressão aqui, certo? Essa expressão aqui é a mesma se eu botar dentro da raiz. Vocês vão ver muitas vezes aí nos livros dentro da raiz, tá bom? Certo? Eu não botei dentro da raiz porque aqui tem ao quadrado, certo? Mas é a mesma coisa. Deixa eu só fazer isso aqui para lembrar que a conta se dá nessa expressão. Agora, vamos fazer análise da projeção vetorial. Projeção vetorial. Então, se eu tenho aqui as coordenadas x e y, e aqui um vetor que eu vou chamar de f, vetor f, certo? Que forma aqui um ângulo θ, com a direção horizontal, ou seja, direção OX, certo? Sendo que eu tenho os versores, versor I e versor J, que são esses versores. O versor, na linguagem matemática, ela nos dá a direção, né, e o sentido desse vetor, certo? Então, nos pontos cardeais, x, y, a gente tem no eixo x, é o versor I,
que ele é unitário, certo? Todo versor ele é unitário. E o J ele está na direção aí de Y, certo? Então, essa força F, se eu acender uma lanterna de cima para baixo, ou seja, nesse sentido aqui, vai aparecer sobre o eixo X o vetor F, que nós vamos chamar de FI, certo? FI. E se eu acender a lanterna desse lado de cá, não, desse lado de cá, vai aparecer uma força projetada na vertical, que é a força no eixo J, ou eixo Y e eixo X, tá bom? Então, como é que a gente determina essas forças aí? Observe que a direção de FI está do lado aí de θ, né? Então, representa o cosseno. Então, quem é o cosseno? Quem é o cosseno de θ? É o cateto adjacente pela hipotenusa, que é F, certo? Então, FI é igual a F cosseno de θ. E o seno de θ? Deixa eu melhorar aqui. E o seno de θ? Seno desse ângulo θ é o cateto oposto, ou seja, está na frente aqui desse lado. Você vê que é paralelo a FJ. Então, FJ sobre a hipotenusa. Então, F na direção do versor J é igual a F seno de θ, certo? Seno de θ. Então, aqui eu tenho as componentes vetoriais de F. Então, aqui eu tenho uma componente horizontal, e aqui eu tenho uma componente vertical no eixo Y, que é o J, né? Perguntas? Por enquanto, Então vamos seguir. Me diga uma coisa, você já tem aí o calendário de provas? ADs, APs? eu não entrei no site da plataforma hoje não, mas até sexta-feira, sexta ou sábado que eu entrei, estava em relação ao primeiro semestre aí. Tá no primeiro semestre ainda. É, né? O meu eu entrei, eu vi uma data lá, mas eu agora não me recordo não. Alguém postou no grupo de física do Telegram que eu acho que era 28 de agosto, que era a questão da AD. AD já, né? 28 de agosto a 9 de janeiro, Pronto. 6 de setembro, uma coisa assim. Depois, se você Mas puder, foi do grupo do Telegram. depois se você puder ir achar esse documento, você coloque no grupo para eu ter uma noção de que capítulo, até qual capítulo eles vão cobrar nessa primeira D. Tá? Só achar lá o mano. Certo, eu agradeço. Vamos lá. Agora vamos determinar a soma vetorial geometricamente, certo? Soma vetorial. A gente viu ali algebricamente e vetorialmente.
só que agora usando uma reguinha, esse vetorialmente. Vamos lá. Se eu tenho aqui um vetor A, aqui um vetor B, vetor A e um vetor B, vamos somar esses dois vetores. De que forma? Eu vou fazer o desenho do vetor A com o mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Se eu pegar esse vetor aí e sobrepor sobre esse outro, tem que ser exatamente igual, certo? Lembre, aqui é a origem do vetor e a seta é a extremidade do vetor, tá bom? Então, origem e extremidade. Como eu quero essa soma vetorial geometricamente, eu pego a origem do segundo vetor, que é o vetor B, a origem dele, e coloco na extremidade do primeiro vetor, que é o vetor A. E tenho que desenhá-lo na mesma direção, no mesmo sentido e com o mesmo tamanho. Tenho aqui o vetor B, origem e extremidade, certo? Quem é o vetor resultante desses dois vetores? O vetor resultante é aquele que tem origem na origem do primeiro vetor e terá extremidade na extremidade do segundo ou do último vetor. Então, origem com origem, extremidade com extremidade. Aqui eu tenho o vetor resultante. Essa regrinha é a regrinha do paralelogramo, certo? Então, é só seguir origem, extremidade, e depois a resultante, origem com origem, extremidade com extremidade. Então, a resultante aqui, A mais B. A mais B. Vamos imaginar agora que eu tenha vetor X, vetor Y e vetor Z. X, Y, Z. E quero determinar a resultante desses três vetores. Então, o vetor X, vou desenhá-lo, mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho. Vetor Y, mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho. Então, origem e extremidade, a origem do segundo vetor tem que estar na extremidade do primeiro. E a origem do terceiro vetor na extremidade do segundo. Mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Então, tenho aqui o vetor X, vetor Y e o vetor Z. Então, o meu vetor resultante tem origem na origem do primeiro e tem extremidade na extremidade do último. Esse é o meu vetor resultante. Então, o vetor resultante é X mais Y mais Z. Alguma dúvida, gente? Nesse método? E eu ia ter desenhado isso completamente diferente. Yeah. Eu ia falar a mesma coisa. Mas Eu ia juntar lá, ó, o Z, o início do Z com o final do X, e ia fechar com Y, pronto. vamos lá. Me diga a sequência que você queria botar.
desenho X. Desenha X, certo. Isso. E agora? Aí bota o Z aí nesse final. Aqui no final, então Z. Isso. Certo. E aí eu ia botar o Y aí. Eu ia O fechar em Y um aqui. triângulo. Ó. Mas eu não ia desenhar assim, não. Eu ia dar um jeito de fazer um triângulo certinho. Certinho. Então, o grande lance é perceber o tamanho, né, do vetor. Você não Pois pode ser diferente. Observe que vai resultar na mesma coisa. Ó, olha a resultante aqui, ó. É a mesma coisa. Olhe para esse e olhe para esse. A direção e o sentido é o mesmo, certo? Então, isso quer dizer que não precisa ser na sequência que eu coloquei x, y, z. Pode ser qualquer sequência que você coloque, né? A resultante final tem que ter a mesma direção, e o mesmo sentido e tamanho que esse aqui, certo? Show. Então, aqui foi x, aqui foi y e aqui z. Não. Esse aqui é z. E aqui y. Deixa eu salvar aqui. Pra gente ir pro próximo. Eu coloquei aqui uma figura. Uma figura, vamos ver se aparece aí. Vocês estão com papel e caneta aí? Ou lápis? Sim. Achem aí como é que fica a figura geométrica desses três vetores aí. Que chamou de vetor deslocamento. Enquanto eu bebo água, vocês fazem aí. Vocês brincam de desenhar. 1 minuto. Voltei. E aí, conseguiram? Eu ainda estou desenhando. Desenha aí. Fez, Alex? Fiz, eu acho que fiz. E Ana? Volta lá na imagem, por favor, eu estava contando os quadradinhos. Certo. E ela pegou até a precisão. Perfeito. Tá fazendo uma perfeição aí, viu? Eu não contei quadradinhos, não. Ela também fica meio de orelhada. É. D2 tem 1, 2, 3, 4, 5 e um pedacinho. D3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um pedação. D1 aí já tá difícil. Você projetar projetar o D1 para a extremidade de D2 no início de D3 já fecha mais ou menos a conta. Botar D3 em D1, depois... tem vários modos aí, né? Fazer D2, D1, D3. É uma possibilidade. E aí, Mari, fechou? Eu fiz, mas não sei se está certo, não. Não precisa ser perfeito, não. Só vamos ter uma noção aqui. Deixa eu ver o que é que eu faço aqui para se dar para ver. Pronto.
se eu pegar esse D1 aqui e deslocar para cá, é praticamente isso aqui. Concordam comigo? D1, Foi isso aí que eu joguei. pronto. E quem é a extremidade? Origem na origem do primeiro, extremidade na extremidade do último. Vocês têm que ter um vetor assim, ó, independente de quem você botou primeiro, quem botou por último. Tem que ter essa direção aqui, certo? Essa resultante aqui. Então, essa resultante, ele chamou de D4, ó, certo? O vetor resultante é a soma vetorial aí, D1 mais D2 mais D3. O de vocês deram um vetor soma dessa forma aqui? Sim. Eu deu isso aí. Pronto, então é isso. Perfeito. Perfeito. Ele pode pegar também isso aqui, D4 igual a D1, e fazer isso aqui, ó, misturar. Pode chegar e colocar D1, isolando D1, vai ficar D1 é igual a D4, passando D2 e D3 para cá, invertendo, menos D2, menos D3, certo? Quem é o vetor resultante? O vetor resultante continua D4 aqui, né? Que é a soma dos três vetores, tá bom? Deixa eu salvar aqui. Agora, problema... acho que consigo. Pronto, saiu. A imagem ainda vai com horário. Com horário aqui, com tudo que está aberto. Deixa-me ver. Cadê você? Então, o que foi? Faltou falar vetores, projeção vetorial nós já falamos. Acho que só. Vocês estão lembrados, vocês já fizeram vetores e geometria analítica? Depois de uma boa briga, fiz. Desculpe, não entendi. Eu fiz. Depois de uma boa briga, uma boa luta. Quem mais fez? Eu estou fazendo ainda. Eu não faço geometria analítica porque eu sou de química. Mas deve ter visto cálculo 1, porque precisa, em cálculo 1, uma parte de vetores de geometria analítica. Né? Por exemplo, se eu quero determinar o produto escalar, o ângulo, se eu tiver, deixe-me lembrar aqui esse ângulo, um vetor V, produto escalar, X, como é que eu acho aí? Não é essa relação de X. A gente vai fazer o seguinte, através de um probleminha. Vamos lembrar dele que fica melhor. Cadê? Aula. Pronto. Eu tenho aqui, seja um vetor C, menos I mais 3K. Lembre que quando não tiver o número, fica subentendido que o número é 1. Então, aquele menos I é, na verdade, menos 1 versus I, mais 3 versus K. Quando tiver versus I, quer dizer que está no sentido não, na direção
do eixo x. Como ele é negativo, está no sentido oposto ao positivo, certo? Então, sabendo que o vetor é obtido pela subtração de dois outros, então C é igual a menos B, vetorialmente, e que A é igual a 2i menos K, sobre o vetor B pode-se afirmar que, escolha uma opção. Essa questão já caiu várias vezes em ADs de Física 1A, tá bom? Várias e várias vezes. Então vamos respondê-la aqui. Então, vetor C menos I mais 3K. O vetor tem uma seta em cima, lembre, né? É menos I, eu vou colocar menos 1, versor é um chapeuzinho, mais 3K. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Menos I mais 3K, é isso mesmo. Sabendo que o vetor é obtido pela subtração de dois outros, ou seja, o vetor C ele foi obtido pela subtração de dois outros, vetores, então, A menos B, e A é 2i menos K, A é igual a 2i menos 1K, vetor A, versor I e versor K. Sobre o vetor B, pode-se afirmar que, observe pelas respostas que todos eles têm dois traços, né, em B. Isso quer dizer que ele quer o módulo do vetor B, certo? Vamos encontrar quanto a esse módulo. Então, se C é igual a menos B, estão me ouvindo bem, gente? Sim. 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 Já está no tempo aí próximo de cair a live, viu? Quando cair, me lembre aí. Eu quero achar B, né? Então eu vou isolar B. Vou passar B para o primeiro lado da igualdade. Então vai ficar A mais C. Desculpe, menos C. A menos C. Certo? Então, aqui tem menos B, passei para o outro lado, ficou positivo. Aqui está C positivo, passou para o outro lado, ficou negativo. Então, o vetor B, nós vamos determinar. Quem é o vetor A? O vetor A é menos 1i mais 3K. Vamos colocar aqui menos 1 versor I mais 3 versor K. Menos, vou abrir parênteses para colocar C. Quem é C? Eu atrapalhei, coloquei aqui C, inverti, né? Perceberam que eu inverti? Tu inverteu, eu ia falar isso agora. Tá vendo? Na verdade, eu fiz isso propositalmente para ver se vocês estavam atentos. Estava atento. Vamos lá. Então, esse é o vetor C. O vetor A é esse aqui, 2i menos 1K. 2i menos 1K. Menos C. Menos 1i mais 3K. Então, vamos resolver logo esse sinal para não nos atrapalhar. Menos por menos é mais. E menos por mais é menos. E vamos fazer as continhas apenas com os mesmos versores, né? Mesma direção. Então aqui eu tenho 2i e aqui eu tenho 1i. 2 mais 1, 3. Aqui eu tenho
menos 1K, e aqui eu tenho menos 3K. Eu tenho menos 4K. Achamos aí o vetor B, que nós não tínhamos. Só que ele não quer exclusivamente o vetor B, ele quer o módulo do vetor B. O que é o módulo do vetor de um vetor? É tirar a raiz dele dos eixos aí I e J. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, o vetor B, o módulo do vetor B, é igual a 4 ao quadrado, 16, 16, 3 ao quadrado, 9, dá 25, a raiz de 25, 5. Então, esse é o módulo do vetor B, certo? Então, ele tem intensidade igual a 5. Perguntas, dúvidas? Ô, Marcelo, Pode falar. aqui no meu apareceu, sua chamada terminará em 3 minutos. 3 minutos. Certo. A dúvida, gente? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Então vamos encerrar para a gente abrir outra. Vou encerrar. Fala alternativa, Marcelo, dá tempo dar as alternativas lá. Deu 5, não foi? Deu letra B. É. Letra B igual a 5. Módulo do B igual a 5. É 10 respostas aqui. Vamos continuar aqui nessa questão agora. Essa foi a questão 1. Aqui eu vou ter que voltar. Vamos para essa aqui agora. Considere um vetor A, 3i 4j mais 5k. Observe que aqui agora eu tenho um vetor em 3 dimensões, tridimensional, né? Antes eu tinha falado só do versor i e j, agora eu tenho k. Qual é a diferença? Eu tinha antes só isso aqui, eixo x e eixo y. Agora eu tenho isso aqui, ó, certo? Então, eu tenho as 3 coordenadas. E aí, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y e aqui é o eixo z. E os versores estão aqui no eixo x, o versor unitário i, no eixo y, o versor unitário j, pode ser também chamado de vetor unitário, e o versor k no eixo z, ijk, certo? Essa é a diferença. Deixa eu colocar aqui. E vamos para a questão. Então, 3i, 4j mais 5k. O vetor A, 3i, 4j mais 5k. Ele quer saber o ângulo que esse vetor faz com o unitário j. Então, qual é o ângulo? Vou chamar esse ângulo de alfa. Qual o ângulo que esse vetor faz, o vetor A faz, com relação ao j, com relação ao versor j, certo? Versor j. Então, se a gente fosse... Deixa eu ver se eu consigo fazer esse desenho aqui desse vetor A.
Se eu dividir aqui em 3 partes, porque aqui seja 3, aqui seja 4, e aqui seja 5. 5. Então, paralelo a esse, paralelo a esse, e aqui eu teria uma coisa mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Aí eu puxaria esse vetor aqui, né, na direção aí desses, na união aí desses 3 vetores, certo? Os 3 vetores. Seria aqui. Seria aqui, ó. E não embaixo. Que aqui está no plano XY, né? Então seria esse vetor aqui, ó. O vetor A. Tridimensionalmente, né? Mas ele quer saber qual é o ângulo que ele faz, que esse vetor A faz, com a direção J. Direção J é o eixo Y. Qual é esse ângulo aqui que ele está fazendo? Certo? Qual é o ângulo alfa? Então, como é que eu faço isso aí? Primeiro eu acho o módulo do vetor A. Quem é o módulo do vetor A? Eu tenho aqui seus valores em cada direção. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E determino qual é o vetor, o módulo do vetor A. Então, 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, mais 5 ao quadrado, 25. 9 mais 16, 25. Vai ficar raiz de 50. Quem está com calculadora aí para determinar? Raiz quadrada de 50. 7, quanto? 5 raiz de 2. Me deu o valor sem raiz? 7, quanto? Aproximadamente. 7 vezes 7, 49. 07. 07, obrigado. 7,07. Obrigado, 7,07. Então achamos o módulo, certo? Quem é o ângulo? A gente acha o ângulo através do cosseno. Cosseno de alfa é igual a, ele quer o vetor J, né? Qual é o número que está no vetor J aqui? É 4, dividido pelo módulo do vetor, 7,07. Então, se eu quero o ângulo, eu vou achar o arco cosseno de 4 sobre 7,07. Algumas calculadoras vêm como inverso. Qual é o inverso do cosseno de 4 sobre 7,07? Veja aí quanto é que dá. Que ângulo é esse? Eu quero só uma calculadora. Acho que consegui aqui. O meu está dando 55,54. 55. Deu o mesmo que o meu deu 55,5. 55,5 graus. Então, né? Perfeito. É. Então, aqui. Deixa eu salvar aqui. 55,5. Cadê você? Tá aqui. Que é aproximadamente 56 graus aqui, ó.
letra F, né? 55,5, 56 graus. Perfeito? Aí que eu tava falando do CDR. Cara, é sacanagem isso. Tá. Você errar na calculadora, então eu botei 7. Não, pior que eu botei aqui, eu errei dele, botei 70,7. Tinha lá 86. Tem 85. Eita, pega. Tá vendo? Tem que estar ligado. CDR é Tem sacanagem. que estar ligado. Essa é um pouco diferente. Vamos resolver essa aqui. Seja o vetor A 6i menos 2j. 6i menos 2j. Deixa eu subir isso aqui. Vetor A 6i menos 2j. E o vetor B, que também se encontra no plano OXY. Então, OXY, versor I, versor J, versor I, versor J, no plano XY, tem módulo 8 e faz o ângulo de 60 graus com o eixo OX, estando no primeiro quadrante. Então, o vetor B tem módulo 8, o vetor B tem módulo 8, forma um ângulo de 60 graus, vou colocar alfa, 60 graus, e está no primeiro quadrante. Ângulo de 60 graus está no primeiro quadrante. Isso é importante, o quadrante também. Daqui a pouco vocês vão saber por quê. Primeiro quadrante. Sobre o vetor C igual a B menos A, podemos afirmar que, então ele quer o módulo do vetor C, que é B menos A. Então, o vetor C é igual a B menos A. Então, eu tenho o vetor A já nas coordenadas, com o versor IJ, mas B não está com as coordenadas, certo? O que é que eu faço? Vou fazer um desenho para ficar mais fácil da gente entender. Então, eu tenho aqui os eixos X e Y e o módulo de B, que é 8, né? Aqui eu tenho o módulo de B, certo? E aqui o ângulo alfa. Nós já vimos, já aprendemos na projeção vetorial, se eu acender uma lanterna aqui em cima, vai aparecer uma sombra sobre o eixo J, sobre o eixo X, que é o vetor de B no eixo X. Só que, como eu falei de versor, eu já coloquei aqui o versor I. Se eu acender uma lanterna desse lado, vai aparecer uma sombra sobre o eixo Y, que é a componente do vetor Y, que é com o versor J, certo? Então, quem é a componente no eixo I? Observe que ele é o adjacente, então lembre que é B vezes o cosseno do ângulo, certo? B vezes o cosseno do ângulo. Ou seja, o contrário do que a gente fez a questão anterior, né? A questão anterior ele queria o ângulo, não foi? Então a gente pegou o versor no eixo J e dividiu pelo módulo do vetor. Aqui ele é 8, né? Aqui a gente quer achar não módulo, certo? A gente quer achar a componente em cada eixo. Então, o módulo aqui é 8 vezes o cosseno de 60 graus.
E no eixo y versus j é o vetor B vezes o seno do ângulo θ, ou seja, 8 vezes o seno de 60 graus, certo? Então, nós temos que cosseno de 60 graus é 1/2, então vai ficar 4. E o seno de 60 graus, eu não lembro quanto é que dá, vejam aí na calculadora de vocês, por favor, dá zero quanto? Zero. Seno de 60 graus. 0,87. É 0,86. 0,86. Multiplique por 8 agora. 0,8. 3,928. 3,928. Então, 3,9. 3. 3,6. 3,6. Pronto, então, vamos... Meia. Certo aqui? 3,6. 9,2. Entendeu? É isso aqui, 3,6, 3,6. Não, meia. Deixa eu te... O seu... 692. 692, isso aqui? É isso? Não, eu vou te mandar por escrito, vai ser melhor. É porque o seu áudio não tá legal aqui comigo. Já bater aí. Digite aí no chat para eu ver. Digitei aí, mandei. Foi. 6928, perfeito. 6928, ok. Tava ouvindo 3 daqui, ó. 69. Então vamos pegar o vetor B. E vou colocá-lo como vetor A. Vetor B, né, é igual a 4 verso I mais 6,9 vetor J. 6,9. Certo? Então tem aqui o vetor A e o vetor B. Só que ele quer o vetor C, certo? Vetor C. Então quem é o vetor C? Observe que o B aqui eu coloquei, como ele disse, no primeiro quadrante, certo? Então esse é o primeiro quadrante. Se ele dissesse segundo quadrante, teríamos que desenhar desse lado. Aí o sinal do verso I seria negativo, certo? O J não, continuava positivo. Mas vamos lá, ele quer C, B menos A. B menos A, certo? Então, quem é o vetor A é 4i mais 6,9j menos A. Quem é A? 6i menos 2j. 6i menos 2j.
6i menos 2j. Então, o vetor C é igual a 4i mais 6,9j menos 6i, menos por menos, mais 2j, certo? Então, vamos fazer a continha só com os versores de mesma direção. Então, vetor i, temos aqui 4i menos 6i, então temos menos 2i, 6,9 mais 2, 8,9j. 8,9j. Então, ele quer o módulo, deixa-me ver aqui para ter certeza, ele quer o módulo, isso mesmo. Então, módulo é só tirar a raiz quadrada, né? Menos 2 ao quadrado, mais 8,9 ao quadrado. Vou precisar da calculadora de vocês novamente. Quanto é que dá essa continha aí? Veja aí quanto é que dá. 2 ao quadrado, 4. 8 vezes 9 ao quadrado, 81, quase 81. 81 mais 4, 85. um 81,21 dentro da raiz. Isso. Não, fora já. Resultado final. Não pode. 81. O meu deu 9. Aí sim, 9. Aproximadamente 9. Aproximadamente Então 9. pode ser minha calculadora aqui. 81,25 só sou dentro Dentro da da raiz. raiz dá 8. Dentro da raiz. 83,21 dentro da raiz? Isso, 83,21 da raiz. Aí deu aproximadamente 9, quanto? 12. 9,12, 9,1. Vamos. 9,1. Então, aproximadamente 9,2, né? Letra E. Não, essa é a questão. É essa mesmo. 9,2 aproximadamente. Dúvida, gente? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Estão cansados já? Posso fazer outra? Vamos para outra. Se tiverem cansado, a gente Tô para. cansada não, tô tranquilo. Tá tranquilo, né? Pronto. Essa aqui, ela é igual a uma questão que a gente já fez anteriormente, ó. Só que essa aqui a gente fez com relação ao versor J. Pegamos o 4 e dividimos pelo módulo. Essa aqui ele quer com o versor I. Então vai pegar 3 e dividir pelo módulo, né? Módulo disso aqui, certo? Então... Essa aqui vai ser o... Oi? Seria o seno. Aí no caso seria o seno, não o cosseno, não.
Não, cosseno. É o mesmo, a expressão é a mesma, é com relação ao cosseno. Por quê? Porque a gente estabelece o eixo X como padrão, certo? Aí eu vou deixar essa para vocês, então. Né? Quando eu mandar o PDF dessas, aí você já vai saber fazer. Deixa eu escolher uma dessas aqui para a gente fazer agora. Vamos fazer essa aqui, certo? A função velocidade de uma partícula que se movimenta em uma dimensão é Vx igual a 1 mais t ao quadrado sobre 2. Qual o deslocamento dessa partícula no intervalo de 0 a t? Então, ele deu a função da velocidade, deixa eu colocar aqui, que ele disse que era Vx igual a 1 mais t mais t sobre 2, t ao quadrado sobre 2, t ao quadrado sobre 2. Qual o deslocamento dessa partícula no intervalo de 0 a t? Deslocamento é que nós chamamos de ΔS ou ΔX, tanto faz, ΔS ou ΔX, certo? Ele quer isso aqui no intervalo de 0 até t, de 0 a t, certo? Nós vimos a aula passada que se eu tiver o vetor posição, derivando o vetor posição, eu acho o vetor velocidade, né? Se eu tiver o vetor velocidade e derivar novamente, eu acho a aceleração, certo? Então, isso quer dizer que o processo contrário, se eu tenho se eu tiver aceleração e quiser achar a velocidade, eu faço o que? Eu vou integrar. Se eu tiver a velocidade e quero achar a posição, eu teria que integrar, certo? Integrar. Então, derivar, a integral é o inverso da derivada, né? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos a velocidade e queremos achar o deslocamento, ou seja, nós temos aqui a velocidade e queremos achar o deslocamento. Eu vou integrar. Então, a integral da velocidade com relação ao tempo é igual à integral por partes ali, já que é somatório, de 1 com relação ao tempo, né, dt, mais a integral de t, dt, mais a integral de t ao quadrado, aqui está sobre 2, né? Eu vou fazer isso, eu vou tirar isso aqui, vou deixar aqui 1 sobre 2 dt. Se eu deixar aqui, não faz diferença, mas geralmente a gente tira os números de dentro do integrando, tá bom? Vamos lá, quem é Vx dt? Se a gente lembrar, a velocidade é a variação do deslocamento no intervalo de tempo. Então, esse vezes esse vezes esse, eu tenho que ΔX é igual a V vezes ΔT, certo? A ΔT. Então, V vezes ΔT é ΔX. Então, esse aqui é ΔX, é o deslocamento que ele quer, certo?
Alguma dúvida até aí sobre essas integrais, gente? Não, tranquilo. Tá tranquilo, né? Integral de uma constante. Que bom, que bom. Integral de uma constante é só a gente pegar a letra aqui do derivando, que é t. Então, próprio t, certo? Mas, agora eu tenho uma integral de t, em função de t, né? Então, o que é que eu faço? Somo uma unidade, porque aqui já tem 1, que é 1, né? Já fica subentendido que é 1. Somo uma unidade e divido por ele mesmo, 1 mais 1. Estou integrando, é o contrário de derivar. Quanto a derivada a gente tem que subtrair, a integral a gente soma. Né? Mais meio t elevado a 2, como é que eu integro? É só somar 2 mais 1 e dividir por ele mesmo. 2 mais 1. Observe que essa integral ela é definida. Eu coloquei como se fosse indefinido, sem número. Mas ele quer de 0 até t. Então, integral definida entre os limites aí, né, de 0 a t. Então, na verdade, aqui vai de 0 até t. Aqui também vai de 0 até t. Aqui não vai alterar em nada, porque se botar, quando eu botar aqui t0, vai ficar tudo 0. Quando eu botar t, vai ficar a própria letra t. Certo? Então não vai alterar em nada. Se eles botassem um número aqui, ou colocasse 2t, onde tivesse t, a gente iria substituir por 2t. Certo? Mas é a própria letra, não vai alterar. Isso daqui, né, deveria ter uma constante aqui. Na verdade, cada um desses era uma constante, C1, C2, C3, certo? Mas sem constantes. Então, nós temos t, isso aqui é t, mais t elevado a 2 sobre 2, t elevado a 2 sobre 2, mais meio de t elevado a 3 sobre 3. T elevado a 3 sobre 3. Então, vamos só melhorar isso aí. Eu tenho t mais t sobre t elevado a 2 sobre 2, mais t elevado a 3 sobre 6, né? 2 vezes 3, 6. Certo? Perguntas? Perguntas, dúvidas? Até aí de boa. Boa, né? Então, a nossa resposta, t ao quadrado sobre 2, mais 3 ao cubo sobre 6. Vamos ver se tem t ao quadrado sobre 2. Isso aqui, letra D. T mais t ao quadrado sobre 2, mais t ao cubo sobre 6. Não é isso? T ao quadrado sobre 2, mais 3 ao cubo sobre 6. Isso mesmo. T ao quadrado sobre 2, mais t ao cubo sobre 6. Facinho, né? Facinho, facinho. Então, por hoje a gente encerra por aqui. Tem mais questões, mas a gente deixa para resolver na próxima aula.